Em época de CPI e investigações, como a CPI da Covid, que a gente está vendo em curso nesse momento, volta a conversa sobre possíveis cassações e impeachment. Mas você já parou para pensar que é realmente uma cassação de um deputado ou senador e como ela funciona? A gente vai explicar tudo isso para você. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Cassação é um termo tão comum nas conversas sobre política que às vezes a gente esquece de procurar suas origens. Apesar de ser muito utilizada dentro do contexto do direito e das leis, a palavra cassação não é um termo jurídico. Ela não aparece na nossa Constituição brasileira. Mas o que a Constituição prevê a partir de 88 é a perda do mandato para o parlamentar cometer determinados atos. É essa perda que damos o nome de cassação, a perda da possibilidade desse político de nos representar. Mas o que diz exatamente a lei? Como funciona o processo de cassação? É isso que a gente vai explicar aqui no vídeo de hoje, no nosso Dicionário Político de Bolso. O objetivo desse quadro é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Mas antes, caso seja sua primeira vez aqui no canal, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos de política. Então, entra aqui nas nossas playlists para aprender sobre diversos outros conteúdos. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. E eu te convido a ficar até o final do vídeo de hoje, que a gente vai refrescar a sua memória e lembrar de 5 importantes políticos que foram cassados na nossa história recente. No dicionário, se você procurar a palavra cassar com 2 S's e não com C cedilha, vai ver que a definição da palavra é tornar nula ou sem efeito. No contexto político, ela significa a perda do mandato para o qual foi eleito parlamentar e a suspensão dos seus direitos políticos, ou seja, da capacidade de ser votado por 8 anos. Note algo bem importante que a gente vai retomar no futuro. Perceba que não usamos o termo ou quando falamos do efeito da cassação. Ela tem duplo efeito, perda do mandato e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Retomando a história, esse é sem dúvida o pior castigo para qualquer político. A perda do mandato, para muitos, é quase como uma prisão. Para outros, significa exatamente isso, prisão. Pois ao perder o cargo político, você perde também todos os efeitos da imunidade parlamentar que a gente já comentou em outro vídeo recente aqui no canal. Também é importante deixar claro que a cassação é do mandato do parlamentar e não dos seus direitos políticos, que são apenas suspensos. Isso quer dizer que ele vai voltar a ter todos os direitos políticos depois do prazo de 8 anos. E ele só perderia esses direitos de forma perpétua se deixasse de ser brasileiro, por exemplo. Mas o que pode levar um político a ter seu mandato cassado? A nossa Constituição prevê os seguintes casos: se o parlamentar firmar ou manter contrato com empresa pública, se aceitar ou exercer cargo de qualquer natureza remunerada em empresas privadas, ser proprietário ou controlador ou diretor de empresa que tenha contrato com empresas públicas, patrocinar causa em que seja interessada a empresa pública, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eleito desde a data da posse, sofrer condenação criminal em sentença que não cabe mais recurso e, para finalizar, o mais comum de todos, proceder de forma incompatível com o decoro parlamentar. E aqui são importantes 2 pontos. O primeiro, quando falamos de empresa pública, estamos falando também de autarquia, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público. Ou seja, qualquer empresa que tenha ligação com o governo, direta ou indiretamente. E o segundo, quando falamos de decoro parlamentar, é o tal Código de Ética e Conduta dos Parlamentares, que apesar de algumas vezes parecer que não tem, quando convém, essas regras são muito bem lembradas. Você deve se lembrar de alguns nomes que se encaixariam nesses casos. Diversos parlamentares e membros do executivo poderiam ser acusados de pelo menos um desses crimes, principalmente a quebra do decoro. Entretanto, muitas vezes o processo acaba não desenvolvendo pelo fato da cassação, antes de tudo, ser um ato político. depende, obviamente, da decisão dos seus pares, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Mas, em linhas gerais, como seria o processo de cassação? Como ele funciona? Primeiro, tem que haver uma denúncia, que deve ser apresentada ao Conselho de Ética da Casa do Parlamentar. Depois, o Conselho de Ética envia o requerimento à mesa diretora, que analisa o pedido e faz recomendações, que envia de volta para o Conselho, que deve, então, escolher um relator, que elabora primeiro um parecer recomendando a abertura ou arquivamento
encerramento desse processo. Com o parecer em mãos, o Conselho de Ética deve se manifestar e votar pela abertura ou não do processo. Nesse caso, basta uma maioria simples e o presidente do Conselho vota apenas em caso de empate. Caso votem em seguir com esse processo, o relator apresenta um novo relatório, dessa vez mais completo. Esse documento deve recomendar a cassação ou a absolvição do acusado e não tem um prazo limite. Demora o tempo que eles acharem necessário. Mas bem, se o relator conseguiu fazer o relatório a tempo, antes do fim do mandato dos envolvidos, o documento volta para o Conselho de Ética e lá vai mais uma rodada de votação, seguindo as mesmas regras da votação anterior. Se a cassação for recomendada pelo Conselho, o acusado ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, alegando alguma nulidade no processo. Mas se a CCJ negar o recurso, aí finalmente a cassação vai para votação no plenário. E para a cassação ter efeito, é preciso maioria absoluta na votação do plenário. Você já percebeu como o processo é lento, demorado, envolve bastante esforço político? É normal que o processo nunca chegue à votação no plenário, a menos que exista uma imensa força popular ou desgaste muito forte de determinados grupos políticos. O último caso recente de tamanha movimentação a favor de uma cassação a nível federal foi nas investigações do Mensalão e na Lava Jato. E para piorar, é muito comum que os parlamentares, quando se veem próximos de um processo de cassação, renunciarem aos seus mandatos para não perder o direito político de se eleger nas eleições seguintes. Isso aconteceu algumas vezes, por exemplo, com Antônio Carlos Magalhães, que retornou ao Senado depois de renunciar um processo de cassação, com Jader Barbalho, que renunciou ao mandato de senador e voltou à Câmara como deputado. Em 2005, por exemplo, 5 deputados renunciaram: Carlos Rodrigues, Valdemar da Costa Neto, Paulo Rocha, José Borba e o famoso Severino Cavalcante. Todos eles puderam se candidatar novamente nas eleições seguintes. Ainda podemos citar outros parlamentares que renunciaram para evitar cassação. Por exemplo, José Genuíno, ACM, Marcelino Fraga e, vejam só, o próprio Renan Calheiros, esse mesmo, que agora está na função de relator da CPI da Covid. Olha como o mundo dá voltas. Como você deve ter notado, o processo de cassação é muito parecido com o processo de impeachment. São parecidos, mas não são iguais. No impeachment, que é conduzido contra membros do Poder Executivo, ele afasta temporariamente do seu cargo o processado, o que não acontece na cassação. Depois da abertura do impeachment ser determinada pela Câmara, o réu é julgado pelo Senado em sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, onde pode ser absolvido, o que significa que ele volta a exercer seu mandato. Apenas após ser condenado nesse último julgamento, o presidente tem seu mandato cassado e ele é empichado. Além da perda do mandato, o condenado tem em um impeachment também seus direitos políticos suspensos, seguindo a mesma regra da suspensão dos direitos políticos do cassado por 8 anos. Isso aconteceu com o presidente Fernando Collor, mas não aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas Pedro, por que Dilma não perdeu seus direitos políticos? Na época da votação do impeachment, os aliados de Dilma e do PT pediram para que o presidente do STF, que presidia a sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, que houvesse uma votação separada para a perda dos direitos políticos da ex-presidente, que foi acatado por Lewandowski. No final, a votação acabou sendo favorável para Dilma, por mais que essa ação não tenha qualquer respaldo constitucional, segundo muitos juristas. E para acabar esse nosso vídeo de hoje, vamos relembrar alguns deputados que foram cassados pela Câmara. Como você pode imaginar, a lista não é muito grande, mas vale a pena destacar alguns nomes. Um dos primeiros nomes que vem à mente do pessoal que acompanha a política há mais tempo é com certeza os nomes de José Dirceu do PT e Roberto Jefferson do PTB do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson sempre foi um nome muito controverso. Passou a ser conhecido nacionalmente durante o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, em que atuou como militante da tropa de choque de deputados que tentavam defender o então presidente. Em 1993, seu nome foi citado entre os envolvidos no esquema de propina na CPI do orçamento. Anos depois, como presidente do PTB, Roberto Jefferson determinou a aliança com o PT nas capitais para as eleições de 2004. Em troca, o PT ajudaria financeiramente o PTB. Em 2005, Jefferson admitiu que a ajuda incluiu uma quantia de 4 milhões de dólares não declarada à Justiça Eleitoral e caracteriza crime tanto do PTB
quanto do PT. A prática ficou conhecida popularmente como mensalão e o levou a ser cassado, preso e condenado. Hoje, Roberto Jefferson volta a ser notícia ao se posicionar nas redes sociais a favor de Jair Bolsonaro. Já José Dirceu era homem forte no primeiro governo Lula. Era ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, tendo como responsabilidades fundamentais da pasta a articulação política do governo e a coordenação das ações governamentais. Assim, ocupou o principal posto de coordenação política do governo, sendo nos meses seguintes tratado pela imprensa e por oposicionistas do então governo como o homem número 1 da administração federal, a quem caberiam efetivamente as decisões como super-ministro ou primeiro-ministro, o que levou suspeitas de que seria de fato o sucessor natural de Lula na presidência da República. Entretanto, as acusações do mensalão levaram Zé Dirceu ao declínio político, condenação e prisão por corrupção. Hoje, Dirceu, apesar de estar livre, tem pouca atuação política. Outros nomes menos lembrados são de André Vargas, ex-PT do Paraná, que foi acusado de envolvimento com Alberto Youssef no esquema de corrupção na Petrobras. Natan Danadon, ex-PMDB de Rondônia, que foi acusado de desvio de verba pública do Estado. Pedro Correia, do PP de Pernambuco, o terceiro nome que foi cassado por envolvimento no mensalão. E André Luiz, ex-PMDB do Rio de Janeiro, acusado de cobrar propina a Carlinhos Cachoeira. Mas o grande nome, que provavelmente vive no imaginário da população até hoje e é sinônimo de deputado cassado, é sem dúvida Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Cunha já foi um dos políticos mais poderosos do Brasil. O ex-presidente da Câmara foi acusado de mentir na CPI da Petrobras em 2015 ao negar ser titular de contas no exterior. Na Câmara, presidiu importantes comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, e liderou a bancada do PMDB, época em que ficou carinhosamente conhecido como o meu malvado favorito de muita gente. Seu histórico como político é longo. Já ajudou a eleger Fernando Collor e sempre esteve no centro do poder, até que finalmente se tornou o presidente da Câmara. Mesmo com as investigações da Operação Lava Jato já indicar que ele tinha certa ligação com crimes de desvio de dinheiro público e mesmo sob investigação com processo correndo na Justiça, Cunha conduziu a votação de impeachment de Dilma, o deixando mais conhecido ainda. Durante a sessão, que durou 10 horas, recebeu elogios de muitos, bem como ofensas de opositores que o chamavam de corrupto para baixo, se tornando por um breve período um homem mais poderoso do Brasil. Mas esse período durou pouco, e no dia 5 de maio de 2016, apenas um mês após a votação do impeachment, o ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no momento, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República, afastando Eduardo Cunha de seu mandato de deputado federal e, consequentemente, presidente da Câmara dos Deputados. E após ser alvo do mais longo processo de cassação da história da Câmara, Eduardo Cunha foi preso a pedido do então juiz federal Sérgio Moro. E, por fim, no dia 9 de setembro de 2020, foi condenado a 15 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato do Paraná. É claro que eu resumi bastante essas histórias. Se você quiser um vídeo especial sobre cada uma delas, deixa aqui seu comentário. Também me diz o que você achou do processo de cassação. Você concorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam que eu abordasse aqui no Manual do Brasil. A sua ajuda é essencial para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Resumindo, quase impossível. Quase impossível, por isso nem pouco, pô. O cara renuncia. Aqui renuncia, mas aí o processo não continua? Não, aí ele sai, aí passa, eu tô no meio do meu mandato. Foi acusado, agora tô sentindo que vou ser cassado. O cara renuncia. Aí 2 anos depois, eleição de novo, aí ele volta. Mas não volta. Mas o processo não continua? Não continua.